apresentação. Eu queria lembrar a todos que as perguntas podem ser feitas por escrito e serão recolhidas, e a gente encaminhará aqui para o Lucas. Lucas, nós no primeiro Arco Futuro desse ano, que nós discutimos arte e cidade, foi um debate entre o escultor Richard Serra e o jornalista Michael Kielman. E com uma série de provocações do Michael Kielman em relação ao Richard Serra, e particularmente discutindo a questão jurídica que ele acabou tendo com a cidade de Nova York, e que acabou até culminando que ele perdeu, porque foi uma escultura dele que foi instalada num espaço público que foi retirada, né? Ela atrapalhava a caminhada diária de um juiz a caminho da corte, porque era uma escultura que tinha uma intervenção muito forte no espaço urbano. A escultura foi retirada, o Richard Serra perdeu, mas ele criou o conceito de site specific, quer dizer, então, a criação de obra de arte para ser incorporada a um espaço público, né? Então, isso trouxe. Quer dizer, e, na outra ponta, nós estamos discutindo aqui na sua apresentação, quer dizer, esses pop-arts, ou esses spontaneous mob, como você chamou, quer dizer, que provocam a cidade, ou que provocam os cidadãos a olhar o espaço público de outra maneira. E temos, na outra ponta, um exemplo de Copenhague, que contratou, né, a prefeitura chamou um grupo de parkour para fazer uma releitura da cidade, ou uma leitura da cidade, e acabou criando um espaço, uma praça, a partir da ótica do parkour. E nós, aqui em São Paulo, estamos vivendo aqui também uma experiência muito recente, que é a Praça Roosevelt, que é uma praça que, de certa forma, está sendo, não diria adaptada, ela está sendo modelada pelos skatistas ou pela prática do skateboard. Eu pergunto o seguinte, quer dizer, qual a influência efetiva, ou qual deveria ser e qual poderia ser, desse tipo de manifestação, né, na atividade do gestor público? Quer dizer, como o gestor público pode incorporar isso, de fato, numa rotina de planejamento da cidade? Quer dizer, isso que eu acho que é o ponto, assim, sendo de uma maneira muito pragmática, entrando numa questão muito de transformação, o que endereça muito aqui ao Brasil em particular, né, porque nós estamos vivendo em cidades em processo de transformação muito acelerado e com a sensação que não há devida reflexão do espaço público. Então, como o gestor público deveria incorporar essa dinâmica ou essa possibilidade no planejamento e no desenho da cidade? If I understood the question sorry, no, I don't want to hear myself. If I understood the question correctly, the question you're asking is in how far, basically, I showed all the small-scale projects. No, we will speak about cultural intervention in cultural institutions in the next round, which are working on a much bigger scale. But the question is, how can such small, spontaneous interventions be integrated in urban planning process? I think the beauty of it is that it can't really be, because, I'm sorry, could you hear the first part, or should I repeat? No? Repeat? Okay, sorry. No, I just repeated the question. How can such spontaneous interventions kind of be accepted or incorporated in the urban planning process? And I think in a beautiful way, they can't, because they're just happening. This is nothing that you can, in that sense, conceive. It is important for anyone who deals with the city to understand that cities develop and they have a very own rhythm, and in particular those that use it on an everyday level, on everyday basis, without any planning ambitions, are the ones that we can learn the most from. And I think that's something maybe that I'm trying to say also in my presentation, that I think we have to sharpen our eyes for those who use city in a creative way on a daily basis. There's so much to learn from them, but you cannot fully incorporate it, because that's the beauty of creativity in urban processes, that things just happen. And they always be adapted in a different way than you're planning. Nessa linha do que você disse, tem uma pergunta do Benjamin, na Bienal, que ele diz: qual é o papel do especialista, arquiteto, urbanista, na construção desses espaços? Well, first and foremost, I have to say,
I am not an architect. Yeah, I'm addicted to the subject of architecture and urban space, but I'm not an architect. By training, I'm a philosopher. So what can the expert do? How can he interact there? And again, it's a question of learning to see your city. I think that's the main part, kind of to see the possibilities there and try to help it. I mean, the beauty of the discipline of architecture, which I as a non-architect see, is that you are so closely related to all other disciplines. Like every move you make as an architect impacts socially and politically. So anything you do, even if it's just an aesthetic, it's always political. So long answer to a short question. I think kind of what can the expert do? Be aware of the political power that he has as an architect and use the interconnections that the discipline of architecture has with the social studies, with the cultural studies, with the engineering, with everything, and use that in its full power. Quer dizer, de certa forma, fazendo uma comparação, inclusive você usou ali como exemplo, quer dizer, a Janet Jacobs, ela é de fato, também não era arquiteta, ela foi de fato a grande pensadora e talvez transformadora, porque ela partiu de uma ação política, né, na transformação das cidades, né, na sua famosa briga com o Moses em Nova York, ela disse que a cidade não pode ser uma cidade pensada para os carros, mas uma cidade pensada para as pessoas, e que acabou dizendo que a ocupação das cidades, a ocupação das ruas era a melhor maneira de formar a cidade. De alguma maneira, a gente pode dizer que esses pop-ups, ou essas intervenções de guerrilha temporárias, são uma evolução do pensamento da Janet Jacobs, quer dizer, uma nova forma de ocupar as ruas ou de provocar um olhar para as ruas dentro do novo contexto de construção do espaço público? Sorry, what's the question? Maybe the translation was wrong. Eu pergunto se os mobs temporários, quer dizer, as intervenções de guerrilha, essas intervenções políticas, seria uma evolução do pensamento da Janet Jacobs, quer dizer, que naquele momento ela lutou contra as estruturas viárias, né? Quer dizer, a interrupção, a brutalização da cidade. Ela diz que a cidade tem que ser humana e vivida pelas pessoas. Então, a ocupação das ruas. Podemos dizer que as intervenções urbanas seriam uma evolução do pensamento da Janet Jacobs, adequada, ou enfim, resultantes do novo contexto urbano das cidades no mundo? Yes, or even before, I believe. If you think of what I showed briefly in the bit. Sorry, guys. I hope it's not too straining for you guys, but we're getting used to technology. I think, yes, sure, they're unknown. The heritage might be there, and they're unconsciously following in these line of thoughts. But like the idea that the city is the people is an old one. That's already Plato and the polis. So that's nothing that has been invented by Jane Jacobs. And if you think of the historical context in which I tried to present Lefebvre and the spatial revolution happening in the 1960s, that's already there. If you think of the first writings of Lefebvre were like institutional, so to speak, for the situationists, and then they became very important for the student revolts in Paris in the late 1960s. So I mean that's the beauty of discussing such subjects, that there's always connections between things. Often they are very unconsciously happening, maybe over generations later, without really knowing, but they're still happening. We actually, Pedro, on the car back from your dinner yesterday, we talked about there's always history repeating or translation of thoughts, maybe a generation later, that kind of activate or bring it into life again. So, but I said it can be very conscious or completely unconsciously happening. And qual seria, então, dentro dessa evolução, e sendo que a gente está discutindo essa participação, quer dizer, da cultura na transformação das cidades, qual seria o papel das instituições culturais hoje, né? Quer dizer, nós tivemos as instituições sempre se fechando como marcos, né, de referência cultural, como produção de conhecimento de acervo, mas, de alguma maneira, pouco conectadas com as cidades, né? Nós estamos hoje, como eu disse aqui no início,
vivendo uma Bienal ou encerrando uma Bienal que trouxe na sua concepção primária o pensamento do espaço público. Quer dizer, a Bienal foi desenvolvida, quer dizer, todo o projeto ele é pensado a partir do conceito de espaço público. Então, a abertura da Bienal, a recuperação do projeto original do Niemeyer, que era um espaço aberto, e o próprio, enfim, o próprio objeto e direção curatorial da Bienal, que a leva a pensar a street art, quer dizer, a arte comunitária, a arte pública. Qual é o papel das instituições nesse tipo de iniciativa? Vamos dizer, menos num aspecto político e de transformação urbana. I suppose this will be a major topic for the next two panelists here as well. As I presented more the small scale, we go to the larger scale in the next two presentations. I think there's a few things that come to mind. On the one hand, you just spoke of the Biennale. That's an interesting example because it's an institutionalized exhibition, yet it's a temporary one. So this one has quite a different potential than in an established institution as a museum. Yeah, and what we also know, so the Biennale can actually interact, it go into the city, it is there for the course of 3, 4, 5, 6 months maximum, and can catch people in a completely different way. It's much more flexible than an institution that is kind of set, that is static within the city. But also there are completely different examples that we know of. Some work fantastically, others don't. No, we will have the Tate and we have the MoMA as the next examples. So there's quite a gap in when it works and when it doesn't work. What, however, I guess is important for also the, let's say, the static institutions, because at the end of the day, also Tate or MoMA, whatever, remains a container, yeah. But the program is the key to kind of filling these places in close relationship to the city and the citizens. So the programming of such places is very, very important. Also the way actually these spaces open up to the city. So again, the answer to this one, really very, very, very diverse. It depends really from project to project. I believe the temporary interventions, such as the biennales, they have a great possibility and advantage to the settled institutions. But I think the interest is there, and what do you realize here? I mean, it's 10 o'clock in the morning, it's a full auditorium. People are generally interested. It's not that there's a disinterest. In particular, the young people, and in particular, when we're talking about architecture and art, there's a great interest. People are coming. So this is something we should strive for, to also give them this opportunity to provide platforms for those. Nessa linha, nós temos uma pergunta aqui do Gustavo, da USP. Ele diz: como criar mecanismos para democratizar as intervenções no espaço urbano? Come again, how to mechanize? Simply by doing it. Number one, you can start on a very small scale, I would say. Might fail in this one, might not. It is also naturally with these things, when you have great ideas, you can be a great artist or a great architect. If you don't have a proper client, nothing's going to happen. Actually, I saw earlier that, absolutely, I'm so sorry. You guys are going to struggle with me here. But I'm enjoying it. No, Tom Main once told me, actually, you know what? Like, architecture and the architect is completely overrated. Like, what really cares is a proper client. Like, a good client makes a good project. So this is for the city planners amongst you. You have to be good clients. Like, then things can happen. But on the smaller scale, it's really also just by doing it. And we spoke about this earlier. To work in public space, to use the public sphere is nothing that you just can do. You have to also kind of educate yourself in a way. You have to fail a couple of times. It's really different from culture to culture. Some cultures are just, you know, they go out. They go and every cause and they protest and they use the street. Benjamin, we talked about it yesterday. The French, they go out at any cause, no? They are on the street within a blink. I don't know how it is here. I think these kind of manifestations that you had in Sao Paulo last year were exceptional in that sense. So this is different from culture to culture, from country to country, from city to city, but it's something that can really be, you can learn quite a bit. Yeah.
Ainda dentro dessa... you're saying in Portuguese? Yeah. Sorry. No problem. Ainda dentro dessa linha, quer dizer, explorando um pouco só o conceito de cidadania, de fato, o que a gente identifica no Brasil, a Lídia comentou isso muito bem na apresentação dela, quer dizer, a ausência do debate, das ideias, talvez por uma democracia recente, enfim, todo um histórico que a gente teve dessa, enfim, eclipse da participação da sociedade na discussão das decisões públicas, né? E esse é um processo em transformação. A gente, particularmente, no Marco Futuro, tem batalhado muito por isso. Quer dizer, a gente entende que essa participação da sociedade civil na transformação do espaço público ela é essencial. Quer dizer, ela não há nenhum projeto que se perpetue, que se legitime, que não haja, de fato, uma participação de poder público, sociedade civil e iniciativa privada. Acho que essa é uma composição moderna de cidade. Você vem de uma cidade que tem um nível de maturidade, ou de um país que tem um nível de maturidade de cidadania muito avançado, né? E particularmente Berlim, que é uma cidade que passou por uma transformação brutal e com um projeto de integração muito complexo, né, de um país dividido, com diferenças culturais, políticas, econômicas muito profundas. E eu queria deixar qual é a participação, ou qual foi a participação dos cidadãos nessa transformação urbana e qual é a participação deles nesse tipo de guerrilha urbana, nesse tipo de ocupação do espaço público que provoca, quer dizer, que a ideia é gerar uma conscientização. Quer dizer, qual é esse papel? Big question. Yes, they did naturally. Berlin, for those of you who know or have been there, is an exceptional case study and can really be used. It's like the Berlin model. And as you said, Berlin has quite some history. No, it's a history of a thriving city, one of the biggest metropolis in the world at the beginning of last century. Then a city that went through two world wars, political revolutions. A city that was completely bombed to the ground, where it was literally nothing but rubble and ruins. Then the separation of the city in two halves, they were separated by the wall, in completely two different political systems, then kind of them moving back together. So this, like, we went through everything that a city can go through in 100 years. It's ridiculous what the city went through. And also with the break of the wall, then, as you said before, suddenly having two splits, a city split, that went through 50, 40 years of a completely different economic, political, social development. So, that the wall came down was thanks to the people. That was the people's revolution. That is something that we also have to keep in mind, and where we have the 25 years since the Berlin Wall fell this year. And with all the revolutions that we see going on across the world, I come to understand how special it was that this has happened without any violence. This was a people's revolution that happened without violence, and it worked. And it's a struggle, obviously, and the East is, economically speaking, still far behind, and you have to pay a solidarity bonus to the East, but from the West perspective. But the fact that this happened without violence is extraordinary. So, pre-context to the answer to your question. It's a particular type of city. And the amazing thing was with Berlin, I was basically a teenager when the wall came down, that overnight the city doubled. The footprint doubled, and the eastern part was very much underdeveloped. The western part, it was a very libertine place at the time as well, very kind of alternative in its thinking, old West Berlin, because it diverged from the rest of Germany. But the eastern part was so much unused space, because there was no economy as such around. So people could really explore the other half of the city, and it was mainly the eastern half that became the playground, the urban playground for many creatives, to find so many unused spaces. There was so many spaces. We call it spaces of uncertainty, and that's another important aspect. Uncertainty is key to the survival of a city. If everything is fixed, if everything is certain, it's over. We're done. So, and this is the very positive vibe that Berlin always had. This is this uncertainty that people could use, that they could actually see, there's an empty plot, I might as well
try something there until someone comes and tells you, you know, you should go. So this is something that people really used, that people really kind of appreciated and took in. Something, however, that's constantly changing, and something that is at the very moment changing too. So Berlin has provided that space, that freedom for now decades, but, and I'm a natural-born Berliner, we're on the verge of losing it. We might become a Finnish city too within the next 5 years. So you have to keep attentive to these things, no? And I said in my talk, you need conflict and consensus, both important. You know, you need the certainties and the uncertainties. Então, nós vamos para a última pergunta. Eu acho que esse ponto, particularmente, nós estivemos conversando antes, e essa preocupação, quer dizer, a gente olha para Berlim, sem dúvida nenhuma, é uma referência de uma cidade de desenvolvimento urbano, uma cidade que vem consolidando uma fratura, né, social, econômica e política muito dura, né, com esses desníveis muito similar às nossas capitais no Brasil, que fizemos isso de uma outra forma, mas essa fratura existe e a gente está tentando ver como fazer cidades. Eu acho muito importante, eu lembro que eu fui em Berlim há 3 anos atrás e fiz uma visita com um arquiteto e ele me dizia, nós temos aqui uma sobreoferta de moradia em Berlim, nós planejamos a cidade, cresceu, mas ela não cresceu como a gente esperava. Então, nós temos uma sobreoferta de 50 mil unidades de habitação. Quer dizer, nós temos aqui hoje em São Paulo uma suboferta, né? Uma demanda por 1 milhão de habitação, de unidades de habitação, vamos chamar sociais, que é o nome que se chama. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, a preocupação numa cidade que está num estágio de desenvolvimento muito maduro, o cuidado, né? Ele dizia isso, para eles estão preocupados já que Berlim não está caminhando bem. Então, é importante também entender, quer dizer, que não há solução mágica, você atinge um ponto, mas é um processo contínuo de evolução e desenvolvimento. Eu estou aqui com várias perguntas, eu, infelizmente não vou conseguir fazê-las, vou fazer a última para a gente encerrar e dar a sequência, mas eu depois encaminharei, se elas estiverem com e-mail, para o Lucas. Uma pergunta aqui sem nome, sem autor, mas diz o seguinte: muitas intervenções espaciais acabam se assemelhando à linguagem publicitária ou a estratégias de marketing. Por quê? A good one. Actually, you have to understand, I think, if we think of like the whole development of street art or graffiti art or such things, and good reading there is Cool Killer, no? The book, is that they developed as a reaction, as a cynical reaction to such brandings, to commercials in the city. So there is an intrinsic relationship between the two, that they're using like the tools of the enemy, so to speak, to intervene. But that's on the one hand, so this has a long history. If you think of the early development of graffiti in the 1980s in New York, this is definitely the anonymous that suddenly become a name, that they get a title, and they can put it against all the big Coca-Cola advertisements or such. I mean, Sao Paulo has a special relationship to the commercials, no, in the city and such. Quite an impressive move, by the way. I really like it. But yes, sure, there are relations, and I think it's a very conscious and translation of similar strategies in a more subversive way, though. Eu não resisto, tem uma pergunta aqui muito boa, the last one, but, que vai nessa linha assim. O Richard Serra, no Arco Futuro, ele disse que ele prefere ver uma má escultura em espaço público que nenhuma escultura, pelo poder provocador e educador que a arte tem. A pergunta é, você acredita que a arte em espaço público tem a mesma força provocadora que essas ocupações ou essas performances? Well, it really, really depends on the artist you're talking about, no? There's incredibly boring sculptures in public space. Some are beautiful, and some can also be, reinterpreted, and that's where the key lies. But I try to avoid a general answer on that one. Yeah.
Okay, I could understand. Tá ótimo. Lucas, thank you so much. Thank Enjoy you. the Thank you presentation very much. for being here with us.